Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que bom receber cada um de vocês aqui, é sempre um privilégio quando estamos juntos, amém? Só corrigindo o anúncio, o lanche de hoje é hambúrguer, está anotado errado ali no anúncio, mas a propaganda da Pri foi boa, tá? Muito boa, Pri, eu até fiquei com vontade de comer o mini X, mas é hambúrguer e o hambúrguer é tão bom quanto o mini X, então você pode fazer a sua encomenda, não deixa para depois, que certamente depois não tem. Sempre vende tudo antes de acabar o culto, tá? Então faz ali o teu pedido no WhatsApp da igreja, 9920-1033. Esse WhatsApp também você pode usar, você pode salvar ele no seu celular para você entrar em contato com a igreja, ficou com alguma dúvida, quer saber horário de culto, quer marcar um horário com o pastor, pode chamar nesse telefone ali que a gente vai atender você, tá bom? Nós estamos falando aos domingos sobre disciplinas espirituais. Se você tem nos acompanhado aqui aos domingos, a gente tem falado sobre isso. O que são disciplinas, né? Disciplina é algo que, se nós queremos alcançar algo na vida, nós precisamos de disciplina. Porque se a gente apenas for no campo da emoção, vai ter dias que a gente vai querer, a gente vai estar motivado, a gente vai estar entusiasmado, né? Segunda-feira eu vou começar a academia, amém? Segunda-feira eu vou começar a dieta, aquela coisa, aquela emoção. Mas se na segunda-feira você não olhar para o seu racional, para o seu entendimento, a cama é aconchegante, amém? A cama é boa demais para ficar dormindo, mas a disciplina faz você se levantar e ir em busca dos seus objetivos. A disciplina é o combustível que te leva no objetivo que você quer alcançar. E na vida espiritual não é diferente. Se nós queremos conhecer mais a Deus, se nós queremos nos aprofundar no conhecimento de Deus, nós precisamos ser intencionais. A vida cristã, ela não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Você precisa ser intencional na sua busca. Eu gosto muito do texto de Oséias 6:3, que fala de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. É sobre isso. Todos aqui conhecem a Deus. Se não todos, a grande maioria conhece a Deus, mas se estão aqui é porque querem conhecer a Deus. Mas aqueles que já conhecem a Deus, você precisa avançar. Você precisa continuar, prosseguir em conhecer a Deus. E as disciplinas espirituais, elas te ajudam a você conhecer mais a Deus. Quantos querem conhecer mais de Deus? Eu creio que é o desejo de todos aqui nessa noite. Conhecer mais de Deus. A gente se reúne aqui na quarta, no domingo. É lindo os louvores, é maravilhoso estar junto. Mas o desejo de conhecer mais a Deus deve ser mais forte no nosso coração, amém? Nós precisamos conhecer dia após dia, conhecer o nosso Deus, esse Deus que estará conosco na eternidade, amém? Esse Deus que está na Bíblia, esse Deus que você já teve experiências com Ele, esse Deus que é pregado aqui, o Deus das Escrituras, esse Deus nós precisamos conhecer mais a Ele, né? Então, a nossa vida cristã, ela não acontece por acaso. Não é do nada, mas ela é fruto de decisões intencionais. Você decidiu estar aqui nessa noite. Foi intencional a sua decisão. Você se programou, você quis vir, você foi intencional. Então, para viver para Cristo, nós precisamos ter e tomar decisões conscientes. Decisões conscientes, né? O texto de João 1,12, ele fala sobre aqueles... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é uma decisão consciente. Eu creio, eu recebo e eu me torno. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Você que já aceitou Jesus, foi uma decisão consciente na sua vida. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio na sua palavra como aquela que me guia, a verdade única de Deus, e eu me torno discípulo de Jesus, eu me torno membro da família. Ainda hoje, estava no culto de batismo lá na sede,
foi muito especial. Foram pessoas que tomaram uma decisão consciente de publicamente assumir o seu compromisso com Cristo. E desceram as águas, foram batizadas, e muito especial isso. Mas então o que é isso? É uma decisão consciente. Eu conheço a Cristo, eu recebo a Cristo, e eu decido por Cristo. E assim é a nossa vida, é um processo intencional e não acontece automaticamente. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui para vocês, quantos querem orar mais, quantos querem meditar mais na palavra, quantos querem buscar mais de Deus? Todo mundo quer, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quantos fazem isso? Quantos são intencionais nessa busca? Quantos são intencionais na oração? Quantos são intencionais na meditação da palavra? Quantos são intencionais a realmente buscar mais a Deus? Então a nossa vida, a vida cristã, ela necessita de disciplina. Eu decido orar, eu decido vir à igreja, eu decido ler a Bíblia, eu decido jejuar, eu decido crescer na fé. Amém? Você decide, é uma decisão, é uma escolha pessoal, é uma escolha que você faz conscientemente, e a tua mente, ela governa as tuas emoções, ela governa o teu coração, e o teu coração coloca em ação o seu corpo. Então começa aqui uma decisão consciente, que desce para o coração, que se transforma em ação. Amém? Então foi por isso que Paulo fala também lá em Romanos, sobre uma fé racional, uma fé que não vive só por sentimentos, mas uma fé que é racional, né? Porque se a gente for viver só por sentimentos, poxa vida, às vezes a gente tem os nossos sentimentos, eles oscilam, uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, uma hora está tudo bem, outra hora não está, mas nós precisamos ser racionais e não apenas emocionais. Muitas vezes a gente está muito alegre e toma uma decisão na euforia, depois se arrepende. Da mesma forma, a gente está muito triste e toma uma decisão quando está muito triste e se arrepende. Ou seja, nunca só é emoção, mas uma emoção carregada por uma razão, por uma intencionalidade. Isso é o mais correto a se fazer. Gente, eu quero falar rapidamente com vocês hoje sobre uma outra disciplina muito especial, que é o jejum. O jejum é uma disciplina, e eu diria que ela é um presente de Deus para nós. O jejum, talvez você já ouviu falar de jejum, talvez você tenha algum preconceito com jejum, e eu quero, nesse pouco tempo que eu tenho, trazer um pouquinho sobre o que é o jejum para vocês. Agora, jejum, ela não é apenas uma prática cristã. Não, a gente vê grandes filósofos como Aristóteles, como Platão, e como umas personalidades que se destacaram no decorrer da história, elas jejuaram, e reconheceram os benefícios não só espirituais, mas também físicos. Olha que legal. Você jejua e você tem um benefício não apenas espiritual, mas físico. A ciência comprova que o jejum ele é benéfico para a saúde. É durante um período de jejum que o seu corpo ele se regenera, as suas células elas se regeneram, e você tem ali um processo muito especial para te renovar. Então o jejum não só é uma prática espiritual, mas também traz grandes proveitos para o nosso corpo. Quando nós falamos de jejum, é importante eu dizer para vocês que jejum bíblico é a abstinência de alimentos. Talvez você já fez algum propósito com Deus. Propósito é diferente de jejum. Jejum se abstém de alimento, se abstém desse alimento terreno para se alimentar do pão do céu. O propósito, você pode fazer um propósito, por exemplo, de não assistir tal série, não assistir, deixar de usar a internet por um tempo, deixar de acessar o Instagram por um tempo, né? Isso traz muito benefícios para nós, mas não é jejum, é um propósito. E está tudo bem, porque isso vai disciplinar o seu coração. Principalmente se você é viciado na internet, viciado em Instagram, viciado em toda hora pegando o celular, né? Quem aqui tem esse hábito? O celular está no bolso, às vezes o celular nem vibrou, tu sentiu vibrar, tu pegou, não era nada.
a perna vibra automaticamente já agora, porque o celular está sempre no bolso, né? Mas a gente está em busca de prazer o tempo todo, a gente vive numa geração hedonista, digamos assim, que é uma geração que busca prazer o tempo todo está em busca de prazer, está em busca de se satisfazer, e o celular está ali o tempo todo para trazer essa sensação de prazer ou de contentamento. Então o jejum, ele também não é um regime para emagrecer. O jejum, ele não é uma penitência e nem um sacrifício pessoal. Eu gosto muito da definição do pastor John Piper. Ele diz que jejum é fome por Deus. Jejum é fome por Deus. Se você tem fome por Deus, você jejua. Jejum é quando você troca o pão da terra pelo pão do céu, pelo alimento do céu. Por exemplo, jejum é ficar sem comer nada sólido. Você pode fazer um jejum onde você não come nada sólido, apenas líquidos. Ou você pode se abster de alguma refeição, café da manhã, almoço, janta, né? Mas Mateus 4,4, esse texto nos mostra que jejum bíblico é a ausência de alimento. Aqui, esse versículo é muito conhecido. Jesus está no deserto, ele está há 40 dias sem alimento, ele está de jejum há 40 dias. Para vocês entenderem, Jesus ele é batizado, ele desce as águas e ele é levado ao deserto para ser tentado. E no deserto, o diabo vem e faz várias propostas para Jesus, e uma delas é a resposta desse versículo. Você imagina uma pessoa 40 dias sem comer. Olha, gente, eu fico um dia sem comer, eu já perco as forças. Quem aqui, né? Quem aqui não? A gente está acostumado a comer. Eu diria assim que as nutricionistas falam ali de 3 refeições principais ao dia, né? Café da manhã, almoço e janta. Mas a gente dá umas beliscadas no meio da manhã, dá umas beliscadas no meio da tarde, dá umas beliscadas depois da janta. O estômago parece que é um rei, né? Ele ronca e tu não, já dá um alimento para ele. Então a gente está acostumado a comer. Dificilmente a gente come quando está com fome, porque a gente nem deixa se sentir fome, a gente está comendo. Mas Jesus aqui está 40 dias sem comer, e vem esse infeliz e faz uma proposta para ele: olha, tu não está com fome? Tu não é Deus? Então manda, transforma essas pedras em pães. Essa é a proposta, gente. Quando eu estou com fome, eu não enxergo mais nada na minha frente. Eu digo assim, vocês têm... Eu quando sinto fome e sono, misericórdia. Eu estou descobrindo que o Ravi é assim também, o meu filho, né? O Ravi com fome e com sono. Às vezes a gente está assim junto com os amigos, né? Eu começo a ficar com fome, eu começo a ficar impaciente. Disse, olha, vocês têm 5 minutos até vocês ter o amigo de vocês aqui. Depois, não sei o que vai acontecer, que eu estou com fome. Então nós vamos comer. Não quero conversa, não quero nada, eu quero comer. A gente é assim. A gente quando está com fome só enxerga o que na frente? Comida. Quando está com fome, tu quer comer. Agora pensa Jesus 100% humano. Jesus estava com fome. E o diabo vem e ainda, transforma essas pedras em pães. E Jesus dá essa resposta maravilhosa, que eu e você precisamos dar muitas vezes para nós mesmos. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o homem não vive só do alimento físico, mas ele também precisa do alimento espiritual. Jesus dá essa resposta, e aqui esse texto nos mostra que jejum, ele é ausência de alimento. Agora, gente, presta atenção aqui, estão comigo? Sim? O jejum não muda Deus. Sabe quem que o jejum muda? A gente mesmo. Jejum não muda Deus. Eu vou jejuar porque eu preciso que Deus me ame mais.
eu preciso que Deus faça isso ou faça aquilo. Não, jejum não muda Deus. Jejum é uma prática espiritual que visa nos aperfeiçoar e nos transformar. É eu que serei transformado, é eu que serei aperfeiçoado, mas não para fazer Deus mais bondoso, não para fazer Deus mais misericordioso. Esses são os atributos de Deus. Deus não muda a sua essência, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Você não precisa jejuar para isso, amém? Agora, quem é que deve jejuar? Presta atenção aqui, quem é que deve jejuar? Toda a igreja. Toda a igreja deve jejuar. Grupos específicos de jejum. E nós temos aqui várias experiências, pessoal do louvor, pessoal da dança. Porque sempre quando tem um evento importante na igreja, a gente jejua. Amém? A gente jejua. E é incrível como as coisas acontecem quando a gente jejua. Teve uma vez uma mostra de artes aqui na igreja, que a gente jejuou todo mundo, grupo louvor, dança, todo mundo estava jejuando. E caiu a luz. Mas olha que incrível, porque aqui dentro não caiu a luz. Caiu a luz ali no corredor. Foi, né, Lu? Caiu a luz ali no corredor e não caiu aqui dentro. Tem muitas outras experiências de nós experimentar a presença de Deus, porque nós nos consagramos, nós jejuamos, nós pagamos um preço. Então, todos devem jejuar, todos podem jejuar. Ou você pode fazer também um jejum individual, você determinar, você e Deus determinar. Assim como Neemias jejuou e os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias, assim como Jesus jejuou e tantos outros personagens bíblicos jejuaram. Agora, por que jejuar? Por que eu e você precisamos jejuar? Primeiro, porque é uma prática bíblica. Mateus 6, 17 e 18 vai dizer: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Tu, porém, quando jejuares. Não está falando assim, tu, porém, se tu for jejuar. Não é uma opção. O jejum é algo que nós precisamos fazer. Tu, porém, quando jejuares. Jesus está falando aqui, quando vocês jejuarem. Ele está dizendo que Ele espera que nós jejuamos. E o jejum já era uma prática dos judeus, dos gentios convertidos. Era uma prática, inclusive, de Jesus. Jesus jejua. Então, primeiro, por que jejuar? Porque é uma prática bíblica. Segundo, por que jejuar? Porque nós precisamos buscar a direção de Deus. Às vezes a gente fica pensando, eu não sei o que Deus tem para mim, ou qual é o propósito de Deus para a minha vida, o que Deus espera. Jejue para saber. Lá em Esdras 8, 21, porque quando nós precisamos de uma direção de Deus, às vezes a gente está confuso quanto a qual caminho tomar, qual a melhor decisão a se fazer. O melhor caminho é o jejum. Pode colocar na NVI, por favor. Ali junto ao rei Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Por que eles jejuaram? Para pedir para Deus uma viagem segura para nós e para os nossos filhos. Então, para buscar uma direção de Deus. Outro fator de por que jejuar, para elevar a nossa espiritualidade, para aumentar a nossa fé. Se eu perguntar aqui, quantos querem uma fé mais viva, uma fé mais ativa, uma fé de verdade? Todo mundo vai responder que quer uma fé. Mas o jejum te proporciona elevar a sua fé e a sua espiritualidade. Esther 4:3 vai dizer: a cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamento, e muitos se deitavam em panos de cinza. Em momentos de tristeza e arrependimento, 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 6, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor.
foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então, o jejum também como uma prática de arrependimento, como uma prática de tristeza, também era feito o jejum por conta disso. E também, irmãos, para liberar unção, para realizarmos a obra do Senhor. Atos 13, do versículo 1 ao versículo 3, acho muito interessante essa passagem, porque antes de tomar uma decisão importante, você precisa jejuar. O jejum é algo que vai beneficiar as suas decisões, e você vai tomar uma decisão baseado naquilo que Deus também tem para a sua vida. Aqui eles estavam decidindo, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem é que disse para eles quem é que deveria ser as pessoas a serem enviadas? O Espírito Santo. E por quê? Porque eles estavam adorando e jejuando. O jejum traz o coração de Deus para a nossa realidade. O jejum traz as respostas de Deus para nós. O jejum nos dá direção. É o próprio Espírito que diz, né? O Espírito disse. O Espírito deu a direção, porque eles estavam ali orando e estavam jejuando, né? Então eles fizeram a escolha certa. Você não sabe qual decisão tomar, que escolha fazer. Você não sabe se muda de ramo, se muda de trabalho, se casa, se não casa, se separa, se não separa, né? Se você está buscando algo profissionalmente, enfim, qualquer coisa na sua vida que precise de respostas. O jejum é um presente de Deus para você obter as respostas para a sua vida. Também o jejum é bom para enfrentar batalhas espirituais. Uma passagem muito conhecida de Marcos 9, 29, onde Jesus, ele vem e fala, né? Quando os discípulos, eles não conseguem expulsar um demônio que está agindo no corpo de uma pessoa, Jesus vai dizer: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui eu quero abrir um parênteses para você que talvez não consegue vencer um pecado, para você que não consegue se libertar de um vício, para você que está amarrado ao passado, algum vício, alguma coisa que lhe prende, alguma coisa que rouba a sua paz, algum pecado que você não consegue se libertar. Talvez esteja faltando para você essa disciplina que é o jejum. Talvez está faltando para você fazer um propósito com Deus e jejuar ao Senhor, para que essa espécie que lhe atormenta, para que essa espécie que lhe prende, para que isso que você não consegue largar o pecado, para esse pecado na sua vida, ele ir embora. Talvez o que falte para você é oração e jejum. Se você tem um vício, seja qual for, jejue e peça a Deus para que você seja liberto. Jesus mesmo disse: tem demônios que só saem com jejum e oração. Jejum e oração. Então tem coisas na sua vida que você só vai vencer com jejum e oração. Então, gente, são muitos benefícios e são muitos motivos pelo qual nós devemos jejuar. E quais são os tipos de jejum? Tem o jejum total, que é o jejum onde você não ingere nada de alimento, né? Nem água, privação completa de jejum, de comida e de água. Você pode fazer isso por um tempo, não é recomendado fazer por muito tempo, porque o nosso corpo precisa de água, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem alimento. Tem o jejum parcial, que é aquele jejum que você escolhe apenas de alimento, mas com água. Você toma água, você apenas faz o jejum de alimento. Eu gostaria que você estivesse gravando isso no seu coração, porque essa semana agora, nós entramos numa semana de jejum aqui na igreja.
Então eu sei que depois vocês vão vir me perguntar sobre o jejum. Eu estou dando tudo aqui para vocês agora, como é que é o jejum. Mas essa semana agora a gente entra num propósito de jejum aqui na igreja. E é um jejum coletivo, toda a igreja vai jejuar. Nós estabelecemos aqui na última ceia, quem estava aqui na última ceia? Quem lembra disso, que nós falamos sobre o jejum, você lembra disso? Nós vamos jejuar essa semana, e por isso essa disciplina hoje. Por isso nós estamos falando de jejum hoje, para você pegar as ferramentas, para você aprender sobre jejum, para você jejuar, né? Toda a última semana do mês, a semana que antecede o nosso culto de ceia, nós vamos ter um jejum coletivo com a igreja, né? Então aqui estou passando para vocês os tipos de jejum. Obviamente nós vamos fazer esse jejum parcial, né? Não vamos ficar sem água e sem comida, mas é um jejum sem alimento sólido, mas com água. E também tem um jejum específico, que é aquele jejum de Daniel, né? Daniel, ele não fez um jejum total, ele não ficou sem comer, mas ele decidiu não comer os manjares do rei, as coisas da mesa do rei ele não comeu. Então tem jejum específico, eu vou deixar de comer um tipo de alimento. Eu já vi fazer jejum de carne vermelha, né? A gente vai parar de comer carne vermelha por um tempo. No Juad, os joadeiros aí vão se identificar. A gente faz muito jejum, não sei como é que é hoje no Juad, Pri. Faz jejum bastante ainda no Juad? No Juad, esses dias, jejum sempre, assim, direto. Uma vez a gente ficou meio ano fazendo jejum em vista de um congresso que ia ter. E muito especial, gente, porque o jejum, ele ativa o poder de Deus. Se você quer ter mais poder de Deus, jejue, busque mais de Deus que você vai ter dele, né? Agora, lá em Mateus 6, no versículo 16 ao 18, vai falar para nós não fazer o jejum para se exibir, para se mostrar, ou para dizer, eu estou de jejum, sabe? Mas ele fala aqui, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Estou de jejum. Não vai almoçar lá no trabalho, né? Não vai almoçar hoje falando, não, estou de jejum. Tristeza, sabe? Eu sei que é triste ficar sem comer, gente, né? É triste ficar sem comer. Mas não é para ter uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Tu não vai jantar, fulano? Não, estou de jejum. Não, fica quietinho. Não vou jantar. Porque, em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, e olha, Jesus nunca diz se vocês jejuarem. Ele diz quando vocês jejuarem. Por quê? Porque Ele espera que eu e você jejue. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai. Porque o seu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Quem é que nos recompensa do jejum? É o próprio Deus, gente. A gente não faz isso para as pessoas, ou para mostrar para as pessoas, ou para se exibir para as pessoas. Eu estou de jejum. Não. É para o teu Pai que te vê em secreto. É para Ele que tu está fazendo o jejum. E é Ele que vai te recompensar. Até mesmo isso serve para quando você vai fazer uma boa ação para alguém. Quando você vai fazer algo bom para alguém, não mostre, não fique se gabando disso. O melhor é que ninguém saiba que você fez algo por alguém. Porque assim é Deus que te recompensa. É Deus, vem de Deus a recompensa. Quando aqui na terra tu não recebe os elogios por aquilo que tu fez, é o próprio Deus que te recompensa. E receber de Deus é muito melhor do que do homem, amém? E outro benefício do jejum é para manter uma constância na nossa vida espiritual. Se manter constante na vida espiritual. Então o principal objetivo do jejum, por que nós jejuamos, é dedicar tempo para buscar a Deus. Nessa vida corrida,
e agitada que muitos de nós vivemos, que as coisas às vezes passam no automático, passam despercebido, nós precisamos parar tudo e nos concentrar em Deus. E se possível, e de preferência, no momento em que você está se abstendo de um alimento, seja o almoço, seja o café da manhã, seja a janta, que nesse momento você se alimente de Deus, da presença de Deus, do pão do céu. Que você abra a sua Bíblia, que você medite na palavra, que você ore e que você coloque os seus objetivos diante do Senhor. Nós temos ali no fundo depois uma lista de alvos que você pode pegar e orar durante o seu momento de jejum. Você pode orar esses alvos. Por quê, gente? Porque se durante o jejum a gente abafar essa ansiedade que é gerada por conta do jejum, se a gente abafar isso com rede social, com internet, com Instagram, seja lá com o que for, nosso jejum não vai ter valido de nada, a gente só vai perder tempo, só vamos passar fome mesmo. Por quê? Porque não é para você se distrair, não é para na hora do almoço, eu não vou almoçar, então vou me distrair aqui, vou ficar mexendo no celular, vou ficar olhando uma série, vou sei lá fazer o que. Não, nesse momento, se alimente do pão do céu, porque assim como Jesus foi sustentado pelo próprio Deus no deserto, quando foi tentado, quando estava jejuando, aqueles que jejuam são sustentados pelo próprio Deus. Deus é que nos sustenta no momento de jejum. Então você não precisa ficar desesperado, ansioso, preocupado. Você precisa sim colocar o seu coração diante de Deus. Você precisa sim abrir a palavra e dizer: Deus, fala comigo, eu quero dedicar esse tempo para Ti, eu quero me dedicar na oração, me dedicar na palavra, eu quero que o Senhor fale comigo, porque o jejum, ele visa enfraquecer a tua carne e fortalecer o teu espírito. Por quê? Porque um espírito forte, ele está pronto para ouvir a voz de Deus. Mas a nossa carnalidade está em alta, nossos desejos estão gritando, nossa carne está gritando e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. O jejum enfraquece a tua carne e fortalece o teu espírito, para que você esteja mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então, se nós, na hora do jejum, ficar fazendo tudo que é coisa, menos orando e se dedicando a Deus, isso não vai trazer nenhum benefício para nós, porque o principal objetivo do jejum é no âmbito espiritual. Traz benefício para o físico, mas o principal é no âmbito espiritual. Jejum, ele é uma dependência de Deus, uma busca espiritual e um crescimento na fé. Amém? E eu quero encerrar fazendo um convite para você nessa noite. Eu sei que na jornada da fé existem muitos momentos que nós precisamos parar tudo. Parar tudo. Eu gostaria que nesse momento você se ajustasse aí na sua cadeira, você sentasse certinho. Senta certinho na tua cadeira, senta certinho. Respira bem fundo, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho e puxa uma respiração lá pelo nariz e solta pela boca, bem fundo. Desocupa a tua mente agora, não pense em nada. Pensa nesse momento. Nós vamos parar tudo agora. Respira, puxa o ar pelo nariz, inspira, respira. Fica com o teu olho fechado. Tem momentos, só me escuta agora. Tem momentos na nossa vida espiritual que nós precisamos parar tudo, para nos aproximar de Deus de uma maneira mais profunda. Deixar a correria do dia a dia, desocupar a nossa mente com tantos pensamentos acelerados, a nossa mente não para, não descansa. Esses momentos de parar tudo são momentos de uma renúncia pessoal, em que nós decidimos abrir mão de algo que nos dá conforto, para buscarmos um conforto maior na presença de Deus. O jejum é uma decisão intencional de priorizar o espiritual. Priorizar o espiritual sobre o material. Buscar o espírito, fortalecer o espírito, ouvir a voz de Deus com mais clareza. Nós queremos ouvir a voz de Deus com mais clareza, mas como ouvir a voz de Deus com mais clareza? Nesses dias corridos, nesses dias tumultuados, nesse barulho que muitas vezes está na nossa mente, nós precisamos parar tudo
silenciar a nossa mente e buscar ouvir a voz de Deus. Esses momentos, eles nos renovam, mas não apenas nos renovam, eles também nos preparam para viver o propósito que Deus tem para nós. Esses momentos nos preparam para viver o propósito que Deus tem para nós. Então, que nós possamos ter a coragem de fazer escolhas espirituais, assim como nós temos falado aqui, sobre as disciplinas espirituais, sobre a oração que nós já falamos, sobre a meditação que nós já falamos, e hoje sobre o jejum. São escolhas que nós precisamos fazer para quê? Para alimentar a nossa fé. Alimentar a nossa fé para que nos aproximemos de Deus e para que Ele nos transforme de dentro para fora. Se você quiser viver uma transformação de dentro para fora, nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo nos é acrescentado. Amém? Você pode abrir o seu olho. Tem gente que não conseguiu fechar o olho. Sabe o que é isso? Mente acelerada. Não consegue viver o hoje, o agora. Você é o que mais precisa do jejum. Você pode começar hoje já. Você encomendou o lanche, já pode cancelar. Vai fazer jejum de janta hoje. Amém? Vamos ficar de pé.